Olá, meu maker. Olá, meu maker. Seja bem-vindo à Jornada Jetsons. Essa é uma jornada de aquecimento para o Workshop Maker 4.0 na IoT e Casa dos Jetsons. Nós estamos agora no episódio de número 2. Se você deseja participar do nosso Workshop Maker 4.0 na IoT e Casa dos Jetsons, vem aqui na descrição do vídeo e faça a sua inscrição. Nós, no episódio de número 2, vamos responder essa seguinte pergunta. Gustavo, eu sou iniciante, Gustavo, na programação. E agora? Será que eu consigo aprender Arduino? Será que eu consigo aprender Raspberry Pi? Será que eu consigo aprender programação com ESP32? Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Preste atenção. Algumas considerações importantes. Quando você está aprendendo a programação, você passa por 3 etapas, que foram as etapas que eu passei. E eu estou dizendo da minha experiência. A primeira etapa é a etapa de descoberta. Nada de ficar por baixo, não é porque não sabia. Então, não fique triste porque você não sabe de alguma coisa. Não fique triste porque você vê tantos projetos maravilhosos aí com Arduino, com ESP32 e Raspberry Pi, e você não sabe desenvolver. Fica tranquilo, porque todo mundo, em toda parte da vida, é como uma criança. Ela tem a fase de descoberta. E você está nessa fase de descoberta. Então, fica tranquilo que você vai aprender as coisas. A segunda fase é você saber que isso é importante, que programação não é uma coisa divertida e fazer só por hobby. É muito importante para a sua vida. Aqui, ó. Não é só uma brincadeira, e sim uma questão de sobrevivência profissional. E também a forma mais eficiente de se aprender programação. Eu quebrei muita cabeça. Eu fui para um lado, fui para o outro e eu vi que existe uma forma divertida e mais eficiente de aprender programação. Então presta atenção. Eu quero te falar 9 pontos básicos aqui. Primeira coisa, que todo mundo começa do zero. Todo mundo começa do zero. E a minha sugestão para você é você fazer sem se cobrar. Faça por lazer. Faça no seu tempo livre. Não queira, eu quero desenvolver um negócio agora. Não, faça o que vir na sua mente. Tente bolar algum projeto aí e faça para passar o tempo. A segunda fase é você entender que você não é o único que sabe. Que não sabe, né? Você não é o único que não sabe. Tem tantas pessoas que não sabem também. Então não se sinta sozinho. Tem pessoas que também não sabem. Pessoas que estão aprendendo. E pelo fato de existir pessoas que não sabem, o que é que acontece? Existem muitas comunidades de programação na internet, não é? Existe comunidade de Arduino, comunidade de Raspberry Pi, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja no Telegram, que inclusive inscreva-se no meu canal do Telegram. Tem tantas comunidades por aí que você pode, não é, tá perguntando, tá traçando. É muito bom a gente traçar uma jornada com quem ainda não sabe, porque a gente vai compartilhando as mesmas dificuldades, a mesma linguagem, as mesmas dúvidas. Então, é muito importante você participar de comunidades. Tem várias na internet, comunidade Google, comunidade Embarcados, comunidade, tem várias, no Ardu Fórum, não? Tem vários fóruns pela internet, grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, como eu falei. Então, não fica sozinho. E eu queria te dizer que programação é muito importante. A programação, ela está em todos os lugares. Computadores, automóveis, relógios, celulares. Então todo mundo, todos os lugares tem programação. Tudo que você vê de elétrica hoje, que estão fazendo, sempre estão embutindo programação. E com a internet das coisas, mais coisas terão programação. Claro, coisas que gerem valor, que resolvam um problema, que diminuam o custo, que gerem valor para o cliente. Mas existem muitas coisas que estão com programação inserida. O ônibus que você anda, o carro que você está, tem a programação ali da central eletrônica, a televisão tem programação, o ônibus tem programação. A programação, ela está em todos os lugares. E é muito importante a programação, por quê? Porque isso vai fazer com que novos empregos surjam, não é? Outros empregos desapareçam, profissões, habilidades, né? Não sejam mais requeridas, porque as máquinas vão fazer, e outras habilidades surjam. E quais são essas outras habilidades que estão surgindo? Essas habilidades, basicamente, estão todas relacionadas com programação, com lógica, com arquitetar solução, com resolver problemas. Então, surge
uma nova alfabetização. E o mercado não vai querer ninguém analfabeto, não é? Então, ó, a nova alfabetização consiste no aprendizado da programação e utilização dela para se comunicar com os computadores. É indispensável para o cidadão digital. Então, já que estamos no meio de um mundo, no meio de um mundo tão digital, tudo que você faz é digital, a conta que você paga pelo aplicativo, tudo é na internet. Então, nós estamos nos relacionando tanto com o digital que nós viramos um cidadão digital. Então imagina, você é um cidadão digital e você não sabe andar na internet, você não sabe se relacionar com a internet. E quando eu falo me relacionar com a internet, não é apenas dar uma curtida, dar um compartilhar. Não, é você saber o que está acontecendo por trás para você não ser uma engrenagem no processo que está acontecendo da digitalização. Você precisa aprender de fato programação, você precisa aprender, porque é o meio, a nova alfabetização. Preste atenção, não é só para a gente passar para o ponto seguinte. Anteriormente, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, sabe qual foi o curso que eu fiz? Que era o curso do momento, que era o diferencial? Informática. Mas você acha que hoje informática é o diferencial? Não. Informática é obrigação. É isso que vai acontecer com programação daqui a alguns anos, vai ser obrigação. Ninguém vai perguntar se você mais sabe programação. As pessoas vão induzir que você já tem que saber, ou seja, você tem que estar alfabetizado. Então se liga aí. Sexto ponto é presença no mercado. O mercado não vai querer ninguém analfabeto, como disse. A digitalização e a robotização profissional devem eliminar diversos empregos que existem hoje. Novas profissões estão surgindo. Então veja que interessante. Novas profissões estão surgindo. A presença no mercado é muito importante. Então, assim como se você não souber, né? Aqui no mercadinho, aqui perto de casa, qualquer lugar tem um computador. Todo lugar tem um computador hoje. Então ninguém pergunta, tu sabe mexer no computador? Não. Você não sabe mexer no computador? Daqui a alguns anos as pessoas vão perguntar, você não sabe programar? Pois é. E eu nem vou falar se você... Não é, eu estou falando para todo mundo. Não é só se você tem um curso técnico, se você tem um curso superior. Não, é para todo mundo. Todas as especialidades, todas as áreas precisa aprender programação. E eu não vou nem falar de você que é técnico, que é engenheiro, enfim, que tem algum curso técnico ou que quer entrar nessa área de tecnologia. Isso aqui eu não vou nem discutir com você. E existe a forma mais eficiente, né? Aprender programação com um método que alinha com o jeito com que o cérebro humano funciona. Então preste atenção. O nosso cérebro, ele tem uma maneira eficiente de aprender, de fixar as informações. E se você fizesse da maneira errada, você não vai aprender. Então, o primeiro ponto de alerta que eu lhe dou é cuidado com a sopinha da programação. Então, ficar focado em estudar apenas as linguagens de programação, as técnicas, e deixa o processo de aprendizado de lado. Então, o que é que acontece? Quando você foca só na técnica, só na linguagem de programação, tu quer aprender o quê? Eu quero aprender Python. Aí o cara pega uma enciclopédia de Python, eu vou aprender Python, estrutura if, estrutura def, né? Estrutura while, estrutura... Rapaz, tu vai ficar focado só na linguagem? A linguagem é um meio. O mais importante é você desenvolver o projeto. Gustavo, por quê? Porque as empresas que elas estão procurando alguém que sabe programar em Python, não é porque é o Python, é porque ela está desenvolvendo um projeto. Então você precisa aprender a programar fazendo um projeto. Depois você vai se especializar. Mas para você aprender, você precisa começar desenvolvendo um projeto. Porque ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai conectar, não é, as duas partes do seu cérebro. Porque o seu cérebro ele é dividido em duas partes. O neocórtex e o sistema límbico. O neocórtex ele trabalha com informações técnicas, informações científicas. É ali onde trabalha o raciocínio lógico, é ali onde você, quando está estudando, quando você está lendo alguma coisa, onde seu neocórtex está trabalhando, ele está conectando informações racionais. Sendo que, se não houver conexões neurais, você não vai fixar as informações. A informação vai chegar e não há conexão, ela vai sair do seu cérebro. Gustavo, como eu faço para conectar? Aí você precisa entender a outra parte do cérebro, que é o sistema límbico. O sistema límbico, ele trabalha com a parte de emoções, com a parte de criatividade, com a parte de você tocar, ouvir. Então, essa parte aí, os projetos do Jetsons, eles conseguem fazer bem. Porque os projetos da Casa dos Jetsons, eles são projetos científicos. Você vai trabalhar com projetos de inteligência artificial, internet das coisas, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens,
reconhecimento de linguagem natural, utilizando recursos da Google Cloud Plataforma, utilizando técnicas de programação, linguagens de programação como C++, como Python, mas também eles são projetos criativos, são projetos onde você pode falar e o Arduino lhe responder, onde você pode trabalhar com reconhecimento de imagem, enfim. Olha, eu digo uma coisa a você, se você quer aprender programação, projetos da Casa dos Jetsons é o melhor caminho. Então, eu queria te mostrar uns passos para aprender programação. Então, preste atenção, na fase de descoberta, você tem que começar com projetos. Então, ó, lazer, passatempo, aqui, nada é obrigação. Então, você precisa começar com projetos. Depois, você precisa comprar um kit básico, não é? Compra um kit básico aí. Gustavo, qual é o melhor kit básico? Não tem melhor kit básico, não é? Por quê? Porque o importante é você começar a desenvolver seu projeto. Não adianta você comprar vários componentes que não vai utilizar. Você compra e vai desenvolvendo, né? Você está saindo da inércia, você está saindo do zero. Então, pesquisa aí na internet o kit básico da Arduino e compra aí, ou o kit básico da Raspberry Pi. Compra aí, e aí depois eu tenho duas playlists, né, que ensina a desenvolver projetos básicos. A playlist de curso básico de Arduino está aqui no meu canal do YouTube, e a playlist curso básico de Raspberry Pi também está aqui no meu canal do YouTube. Tudo de graça, acessa lá que você vai aprender do básico. Depois, o que é que você tem que fazer? Você tem que copiar e colar códigos. Gustavo, eu vou copiar e colar? Rapaz, você está começando, você está descobrindo. Então, você tem que pensar o seguinte, as etapas do aprendizado são etapas que exigem da pessoa o desenvolvimento de competências. E aqui você não está preocupado em aprender a digitar um código, não. Aqui é a fase de descoberta. Aqui você vai aprender a carregar um código. Aqui você vai aprender a fazer a montagem de componentes eletrônicos. Aqui você vai aprender a fazer a leitura de um esquemático. Então, é nessa parte aqui que você vai montar o seu projeto e ver funcionando, né? Então, eu tenho vários projetos onde eu disponibilizo códigos, disponibilizo esquemáticos de montagem. Então, é nessa fase de descoberta. Eu passei por essa fase também. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu passei pela fase de copiar e colar. E é muito importante passar por essa fase, porque você não precisa reinventar a roda. Existe já um conhecimento na internet que você não precisa sair do zero, né? Você não precisa reinventar. Assim como você utiliza as equações que foram deduzidas pelos grandes físicos e matemáticos, você não precisa sair do zero, você já usa elas, você não precisa deduzir essas fórmulas, não é? Às vezes na escola, na faculdade, o professor pede para deduzir, mas você não precisa deduzir. Então a mesma coisa aqui, você tem que sair aqui basicamente do conhecimento que já existe. Depois você não vai ficar só nisso. Você vai para a fase de adaptação, onde você vai modificar, alterar os projetos para deixar com a sua cara. Então sabe aquele projeto que você olhou na internet, poxa, eu gostei desse projeto, agora eu queria fazer uma pequena modificação. Então você, depois de executar o projeto do mesmo jeito, o que é que você vai fazer? Você vai justamente ir ali, abrir o código, inserir algumas pequenas alterações, alterar tempo, alterar um pino digital. Então você vai deixar o projeto com a sua cara. Você vai reformar o projeto. Imagina que você comprou uma casa pronta, entrou dentro da casa e agora você vai modificar aqui, você vai dar uma pintada aqui na sala. Então você vai modificar o seu projeto, tudo com calma, tudo com paciência, não é? Depois, o que é que você vai fazer? Você vai incluir novas funcionalidades no código. Então essa parte aqui é a parte legal. Por quê? Porque é nessa parte aqui onde você vai mudar algumas linhas de instruções e tentar incluir novas funcionalidades. Então, por exemplo, se você tem um projeto, por exemplo, como o meu, de reconhecimento de voz, que você controla um LED, agora, ao invés de controlar um LED, por que você não controla um LED e um servomotor? Por que você não controla um LED e o braço de um robô? Por que você não controla um LED e a transmissão de um sinal de radiofrequência? Então, você vai incluindo ali no código funcionalidades novas. Veja que legal, você vai incluindo funcionalidades novas. Depois você vai para outra etapa, que é incluir novos componentes. Então, às vezes, existem funcionalidades que não precisa você incluir novos componentes. Mas dependendo das coisas, você vai precisar pegar um projeto aqui, o projeto 1, projeto 2, e agora eu quero juntar. Aí você junta os componentes. Às vezes existem conflitos de módulos que já deu, aí você tem que parar a comunicação de um, executar do outro. Mas, se você fizer projeto básico, você vai conseguir incluir novas funcionalidades e novos componentes. E depois tem a fase importante, que aí eu quero que você entenda, a fase de concepção. Preste atenção. Na fase de concepção, você vai desenvolver a ideia, a lógica de programação e digitar um código do zero. Gustavo, por que isso? Preste atenção, você precisa
Primeiro, definir a ideia do seu projeto. Defina o objetivo principal do seu projeto. Por exemplo, o objetivo principal da assistente de voz, da ideia do meu projeto, é se relacionar comigo e com a casa, né? Então, esse é o objetivo principal do meu projeto. Então, se você está desenvolvendo um projeto de automação residencial, qual é o objetivo principal do seu projeto? É você ter mais comodidade? É você ajudar alguém com deficiência? Você está desenvolvendo um projeto de internet das coisas, qual é o objetivo? É você desenvolver isso para a empresa? É o objetivo principal aqui do seu projeto, é muito importante. Depois você vai descrever as funcionalidades. As funcionalidades são funções que fazem com que você alcance o objetivo desejado, né? Que seja executado pelo hardware. Então você vai se perguntar, o que é que eu quero que minha Arduino execute? O que é que eu quero que o meu ESP32 execute? O que é que eu quero que a minha Raspberry Pi execute? Então você vai começar a desenvolver ali, basicamente, objetivos, funcionalidades que vai fazer com que o seu projeto, com o seu objetivo principal, ele seja alcançado, né? Então, por exemplo, assistente de voz, central residencial. A central residencial ela tem vários objetivos, ela tem várias funcionalidades. Ela tem funcionalidades de toque, controle de lâmpadas por toque, controle de televisão por toque, né, no display touch, controle de lâmpadas por voz, controle de televisão por voz, controle da agenda, da sua agenda da Google. A central residencial com Raspberry Pi também tem a funcionalidade de ler valores da internet, do ThingSpeak, né? Valores de consumo de água, de consumo de energia. Enfim, depois que você descreve essas funcionalidades, aí você vai para a etapa 8, que é a lógica de programação. Dizer o que o projeto quer fazer é muito bom, mas você precisa desenvolver a lógica de programação. E a lógica de programação é o sequenciamento lógico, o sequenciamento de forma racional e de forma computacional. E o raciocínio computacional tem duas premissas. A primeira premissa é ser clara e a segunda sequencial. Então você, ao passar uma instrução para a máquina, você tem que ser preciso e tem que ser sequencial. A máquina não executa mais de uma instrução por vez. Ela executa uma instrução por vez. Então, ao fazer isso, ao fazer a lógica, você vai dizer, por exemplo, na assistente de voz, primeira coisa, na central de residencial, né, com a Raspberry Pi, primeira coisa que você tem que fazer, o que é? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer toda a configuração dos parâmetros, né? Então, eu fiz um script geral, tipo bash, que vai ser executado automaticamente pela Raspberry Pi. Então, esse script geral basicamente é a lógica de programação. Ele carrega a interface gráfica, carrega o Google Assistant, aí depois ele executa o arquivo Python, enfim, você vai definir máquina, faça isso, instrução 1, instrução 2, instrução 3, instrução 4, instrução 5. Então você precisa conhecer um pouco da máquina. Por isso que é tão importante passar pela fase de adaptação, onde você vai trabalhar com funcionalidades, porque quando chegar na lógica, você vai saber como fazer isso. E depois, só agora, veja que é o último passo, código. Geralmente as pessoas querem começar, eu quero ir para o código. Não, o código é a última etapa, porque você já definiu tudo o que você quer. Código, Python, C++, é uma enciclopédia. Você tem que ir lá só para consultar, só para pesquisar. E com o tempo você vai desenvolvendo habilidades naquela linguagem de programação. Mas é com o tempo. Mas quando você está aprendendo, você tem que utilizar linguagem de programação como uma fonte de pesquisa, de enciclopédia. Então não tenha medo dela, tá? O mais importante, eu digo, que é a lógica de programação, até mais do que o código. Se você não souber de uma linguagem de programação, você faz seu projeto. Você vai, pesquisa lá, você faz. Agora, quem não tem a lógica de programação, às vezes domina a linguagem de programação e não sai do lugar, porque não tem a lógica. Então, faça o código de programação, digite, e deixa eu dizer uma coisa, não só faça copiar e colar. A fase de copiar e colar já passou. Agora você tem que escrever, digitar o seu projeto. Então, o nosso episódio 2 é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em nosso canal, curta a nossa página no Facebook e inscreva-se no nosso workshop Maker 4.0 na IoT Casa dos Jetsons. Lá eu vou te mostrar como desenvolver uma central residencial com Raspberry Pi e vários componentes, com a Raspberry Pi, várias técnicas, uma interface gráfica. Veja que legal. Eu te espero lá. Até amanhã no episódio 3.